Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? Fazendo logo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Dito isso, já vou pedir para a produção abrir essa imagem. Perfeito, produção, é isso mesmo. E aí eu vou já pedir para deixar assim, isso, desse jeito. A gente vai falar sobre ácido nucleico. Gente, eu já queria deixar registrado aqui com letras garrafais a importância desse tema, a importância desse assunto para a biologia, para a ciência. Então, já guarda aí no teu coraçãozinho. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É compreender que os ácidos nucleicos são moléculas com extensa cadeia carbônica. Isso mesmo que você ouviu. Extensa cadeia carbônica. Volta aqui comigo rapidinho, por favor, produção, que eu acho que é importante eu pontuar isso. O que seria essa extensa cadeia carbônica? Uma coisa chamada de polímeros. E o que são polímeros, gente? São cadeias que são formadas por pedacinhos que vão ter importância singular para aquela molécula. Um exemplo aqui dos ácidos nucleicos, os nucleotídeos. E a gente vai aprofundar muito para você entender o que são os nucleotídeos. Imagine um trem. Trem esse que é formado por vários vagões. Então, o trem são os ácidos nucleicos. São essas cadeias carbônicas longas, esses polímeros, que são constituídos por vagões. E quem são esses vagões? São justamente os nucleotídeos. Um grupamento que é formado de quê? Os nucleotídeos. Ele é formado basicamente por 3 tipos de moléculas ou 3 tipos de estruturas que são relevantes para a gente compreender como ela se comporta fisicamente, quimicamente, biologicamente. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Que seria o quê? Um agrupamento fosfórico, formado por fósforo, um glicídio, um carboidrato, um açúcar, tá? Monossacarídeo com 5 carbonos, que também é conhecido como pentose. E aí vocês vão ver que vão ser do tipo ribose ou desoxirribose. Que já a gente vai aprofundar isso. E aí você vai poder ter isso com muito mais propriedade. E uma base nitrogenada, que pode ser do grupo purina, que vão ter 2 anéis aromáticos, ou pirimidina, que vai ter apenas um anel. 2 anéis, purina. Um anel, pirimidina. Guarda essas informações que vão fazer toda a diferença para aumentar o teu calibre intelectual. Para quê, gente? Para justamente a gente compreender como esse assunto é relevante. E aqui só para finalizar, constituindo o material genético de todos os seres vivos. Vou repetir, constituindo o material genético de todos os seres vivos. Gostaria aqui de chamar a atenção de vocês, porque, claro, o objetivo da nossa aula de hoje não é abarcar de forma megalomaníaca um assunto que é tão grandioso e tão importante para a ciência, principalmente para a ciência e biologia. É você entender que a gente está dando os primeiros passos para que você entenda algo que tem importância tão grande para os dogmas da biologia. E por que eu digo isso? Porque pense numa coisa importante para a célula. Porque se você pensar, a célula é algo que é importantíssimo para os organismos vivos, para os seres vivos. Pense que informação faz toda a diferença. Por quê, gente? Se eu pensar na ideia de que tudo que a gente está vendo aqui, dentro de um escopo intelectual que a gente compreende, tem a ver com matéria, energia, tempo, espaço, mas tudo isso só interage de forma saudável, de forma edificante, se tiver informação. E isso que a gente está falando aqui tem a ver com informações. Informações que garantem você ser quem você é e garante os organismos serem quem eles são. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente isso. Um organismo, ele é o que ele é, graças a essa capacidade que a gente tem informacional, feita a partir do quê? Dessa ideia de material genético. Mas a gente não confundir e compreender que material genético, informação genética e código genético estão dentro do mesmo universo, mas necessariamente não são as mesmas coisas. Peraí, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mas vocês vão ter a oportunidade, no decorrer das nossas aulas, tanto de hoje como futura, fortalecer esse saber. Por quê? Eu quero que você saia daqui, gente, sabendo que a ideia aqui é de criar uma inquietação para uma insatisfação positiva. Por quê? A gente está tirando você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Ser um sujeito crítico e reflexivo acima de tudo. E aí eu vou pedir já para o meu estimado amigo Júnior ampliar essa imagem aí, que é para o aluno se apropriar, ácidos nucleicos. Então a gente vai ter basicamente 2 tipos fundamentais de ácidos nucleicos, que é o RNA e o DNA. Daqui já dá para a gente perceber que tem diferenças marcantes entre eles. Primeiro, o RNA ele é de fita simples, já o DNA é uma fita dupla, dupla hélice. E é interessante a gente entender que são macromoléculas, formadas por nucleotídeos, ou seja, formando o que a gente chama de polímeros,
que por sua vez é formado por 3 partes. Um açúcar, que é uma pentose, né, um glicídio, do grupo das pentoses, um radical fosfato e uma base orgânica nitrogenada, que a gente daqui a pouquinho vai aprofundar mais cada uma dessas estruturas, cada uma desses momentos, para vocês entenderem como é constituído, como é formado os nucleotídeos que dão a oportunidade de a gente entender o que são os ácidos nucleicos. Pensa nisso aí. Já vou justamente... Perfeito. Vou já pedir para vocês olharem isso aí com muito carinho. Os ácidos nucleicos. Conceito. E aqui, gente, a gente vai estar o tempo todo reforçando isso para que você saia daqui compreendendo de forma, repito, inteligível para aumentar o teu repertório intelectual e teu arsenal intelectual. Conceito. Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por sequências de nucleotídeos especializadas no armazenamento e na transmissão e no uso de informação genética. Vê que coisa massa, vê que coisa interessante. Existem 2 tipos de ácido nucleico, e aqui a gente destaca DNA e RNA. O DNA é também conhecido como o quê? Ácido desóxido ribonucleico. E quando eu penso em RNA, é ácido ribonucleico. Vou repetir para reforçar essa informação. DNA, ácido desóxido ribonucleico. E RNA, ácido ribonucleico. A composição química, os ácidos nucleicos, são compostos por quê, gente? Por nucleotídeos. Por isso que a gente pode dizer, volta aqui comigo, por favor, produção. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, no lado da tua tela aqui, vocês estão vendo aqui, ó, no lado direito, você percebe que isso aqui são chamados nucleotídeos. E os nucleotídeos, eles são formados de quê? Essas unidades, que vão formar o que a gente chama de... A gente tem o que a gente pode chamar de monômeros, que vão formar os polímeros. Lembra lá o trenzinho? Vai ter seus vagões. Então esses vagões ele vai ter lá. E aí eu vou pedir, só para que você possa entender, que essa parte aqui chamada de... que é essa parte de fósforo, e essa parte aqui, que é pentose, que é o açúcar, que pode ser uma ribose, uma desoxirribose, seria, imagine uma escada. Eu vou pedir justamente para meu amigo Júnior, eu vou voltar aqui a imagem rapidinho para que você possa vislumbrar isso com mais propriedade. Vou voltar aqui. Pronto. Imagina essa fita dupla aí, essa fita simples. Imagina que isso aí fosse uma escada. Essa parte em roxinho, né? Essa parte aí de cor roxa, de cor lilás, seria o corrimão dessa escada. E aí é onde vai estar justamente a estrutura de fósforo, né? A estrutura fosfórica, fosfato. E aonde é que vai ter o quê? O açúcar, que vai ser uma pentose, do tipo ou ribose ou desoxirribose. E daqui a pouco você vai ver qual a diferença que tem de uma para outra e onde é comum a desoxirribose e onde é comum, onde é comum a desoxirribose e onde é comum a ribose. Eu quero chamar a atenção de vocês com relação a isso. E aí, ó, eu vou adiantar, né, voltar onde a gente estava. E aí eu quero chamar tua atenção. Volta aqui comigo, Júlio, para a gente poder justamente... Isso, perfeito. Então aqui para você ver. Então o corrimão dessa escada que vocês viram lá, daquela estrutura, né, ou da fita simples ou da dupla hélice, você vai ver lá, ó. E tem os degraus da escada seria a base nitrogenada. Que a gente vai ver que a gente tem um grupamento específico dessas bases nitrogenadas que a gente vai fortalecer daqui a pouquinho. Então, só reforçando de forma pedagógica, de forma didática, basicamente o que é que formam os nucleotídeos? O fosfato, a pentose, que a gente viu que pode ser ou ribose ou desoxirribose, e as bases nitrogenadas, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são elas, quais são os tipos delas, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, para que a gente possa compreender isso com mais propriedade, veja aqui, ó. Então a gente vai ter o agrupamento aqui, o grupo fosfato, que vocês estão vendo aqui a estrutura dele. A gente vai ter o açúcar, que vai ser na forma, como vocês vão ver. Quando for RNA, pensa que vai ser ribose, vai ser açúcar. E quando for DNA, vai ser quem? Vai ser a desoxirribose. E aí, vou pedir, produção, volta aqui comigo, por favor. Você pode estar se perguntando qual é a diferença, Prígio, de uma desoxirribose para uma ribose. Se você observar a estrutura química desse açúcar, dessa pentose, você vai ver, quando eu pensar em RNA, vai ser a ribose. E por que ribose? Porque vocês vão ver que vai ter aqui, ó, a formação de uma hidroxila, vai ter a presença de um oxigênio. E por esta razão, essa molécula é menos estável. Quando eu penso já no DNA, que é uma molécula estável, que permite ter aquela fita dupla, aquela dupla hélice, de forma helicoidal, você vai ter um oxigênio a menos. É isso mesmo que você viu. Por ter um oxigênio a menos, eu já peço para você anotar aí, pega teu caco de telha, teu carvão, anota aí
faz a anotação porque isso é importante. Pode-se dizer que já é uma diferença que existe entre DNA e RNA. Primeiro, a gente já viu que um tem fita simples, que é o RNA, e um tem fita dupla, que é o DNA. Mas quando eu penso no açúcar, na pentose, DNA vai ter o chamado vai ser a desoxirribose, porque tem menos oxigênio, tem um oxigênio a menos. E quando eu pensar em RNA, vai ser a ribose, porque ela vai ter a presença de um oxigênio. Presta atenção nisso. Isso já é uma diferença pontual, relevante para esse saber. E aí, já vou pedir para... Eita, deixa eu voltar aqui. Posso esquecer de um detalhe. Abra essa imagem aí, por favor, novamente, Júnior. Eu tenho que pensar nas bases nitrogenadas divididas em dois momentos. E eu vou pedir para... Mais uma vez, Júnior, abre essa imagem aí para poder esse aluno visualizar isso com mais propriedade. Se você perceber aqui, no caso, eu vou ter aqui a piridina e a purina, que são essas duas bases nitrogenadas. E eu vou pedir mais uma vez insistir para o meu amigo Júnior. Abre essa imagem aí, Júnior, por favor. Perfeito, Júnior, eu lhe agradeço. É exatamente isso aqui, ó. A piridina, como vocês estão vendo aí, e a purina. Sempre quando você pensar em uma base nitrogenada que ela tem como sua característica ser a pirimidina, pense que ela vai ter apenas um anel. E quando for purina, ela vai ter 2 anéis. Então, pirimidina, apenas um anel. Purina, 2 anéis. Pensa nisso, tá? E aqui, ó, eu vou pedir para a gente deixar assim aberta a imagem, para a gente ir para o nosso... Isso. Deixa eu voltar aqui. Eita, gente, perdão. Eu voltei aqui para... Estou voltando aqui, deixa eu... Isso, perfeito. Agora, perfeito. Tipos de base nitrogenada. É aquilo que a gente vai aprofundar. Você agora vai entender quais são as bases nitrogenadas que é chamada de purina e quais são as bases nitrogenadas que são chamadas de pirimidina. Então, quando eu pensar em base purina, ela vai ter 2 anéis. E quais são elas? Adenina e guanina. Pensa nisso. Pensou em adenina e guanina, pense que são bases que é formada por 2 anéis aromáticos. Esses anéis, por essa razão, eles vão ser chamados de purina. Quando eu penso que apresenta apenas um anel essa base nitrogenada, ela pode ser do tipo citosina, timina e uracila. Então, para que ninguém tenha essa dúvida, pensou em pirimidina, citosina, timina e uracila. Pensou em purina, adenina e guanina. Por favor, meu amigo Júnior, volta aqui comigo. Eu queria só chamar a atenção de vocês numa coisa. É quase como se fosse uma espécie de bizu. Para você, talvez, ter como entender como não é tão complicado. E você talvez pensar assim, mas eu tenho que decorar isso? Não. Mas eu vou te dar um macetezinho. Pensa assim. A letra adenina é formada pela letra A. Guanina tem no seu início a letra G. Então, água pura, que remete à purina. Aí eu boto aqui, ó. Citupira. É como se fosse uma dica para você saber. Ó, água pura, citupira. E aí você vai entender que toda vez quando você estiver falando de purina, adenina, guanina. Quando estiver falando de piridina, citosina, timina e uracila. Espero que essa dica tenha lhe ajudado. Mas acima de tudo, lembra-se que esse momento aqui é seu. Então você pode, quantas vezes você quiser, não só voltar a esse momento, mas acima de tudo, consultar teu professor, consultar o grande curador e cuidador do teu saber, que, repito, é teu professor. Então esse momento é para isso também, para te dar luz para algo que eu acho que é relevante para o teu saber, para o teu conhecimento. E aqui, ó, já vou pedir para o meu amigo Júnior abrir essa imagem para que esse aluno possa agora se apropriar e entender o açúcar, ou seja, quais são os açúcares que formam. Quando eu pensar em DNA, desoxirribose. Por quê? Tem um oxigênio a menos, se você perceber aqui na cor azul. Quando você olha já para a ribose, você percebe que está ali um oxigênio a mais, uma hidroxila. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E aí, claro, eu não posso deixar aqui de falar e vou pedir para meu amigo Júnior voltar aqui comigo. Você pode estar se perguntando por que o nome é ácido, né, nucleico. Primeiro, ácido por causa da sua natureza. Porque em meio hídrico, em meio onde tem água, os ácidos nucleicos liberam H+. Se você tiver com dúvida, o que quer dizer isso, essa relação de acididade, de ser ácido e de ser base, a gente tem uma aula na nossa playlist que fala justamente sobre isso, sobre a diferença de ácido e base. E você vai entender uma coisa, que quando uma molécula tem natureza, tem função química ácida, ela libera H+. Então, por isso que o nome é ácido nucleico. Por quê? Porque ela tem uma natureza, ela tem uma função química que libera H+, que tem uma
ela é acidificada. É isso que eu quero que você chame atenção. No meio que? Onde tem água. E quem é que dá essa natureza ácida para os ácidos nucleicos? É justamente o grupamento fósforo, o agrupamento fosfírico. E é isso que eu quero chamar a atenção de você também, que é importante chamar a tua atenção, tá bom? Guarda essa informação, porque também vai ser importante para você justamente cada vez mais compreender como é que justamente essa molécula ela interage com os sistemas biológicos, como é que ela interage com a célula e com essa capacidade informacional que ela tem. E aqui eu coloquei esse quadro comparativo e eu acho que é importante porque vai te dar subsídio para você entender quais são as semelhanças e diferenças entre essas duas moléculas. Então, entender as diferenças e as semelhanças dessas duas moléculas tem tudo a ver com esse momento aqui, para justamente fortalecer o teu saber para os outros momentos que a gente vai ter. Então, ó, ácido nucleico, quando eu penso em DNA, eu tenho que entender que o nome dele a gente chama de quê? Ácido desóxido ribonucleico. Quando eu já penso em RNA, e eu vou pedir para o Bruno abrir essa imagem para que essa aluno se aproprie com muito mais propriedade. Por favor, Júnior, abra essa imagem aí, por gentileza. Isso. Ó, ácido ribonucleico, tá? Quando eu penso em fita dupla, eu penso em DNA. Quando eu penso em fita simples, eu penso em RNA. Lembrando que a fita dupla também é chamada de dupla hélice, tá? Quando eu penso em açúcar, desoxirribose, você já sabe é porque tem menos oxigênio, tem um oxigênio a menos. Açúcar, a ribose. Quando eu penso em bases nitrogenadas, se liga nessa informação. Quando eu pensar em DNA, eu vou ter adenina, timina, citosina e guanina. Vou repetir. Adenina, timina, citosina e guanina. Guarda essa informação agora. Quando eu pensar em DNA sempre vai ser a base nitrogenada aqui, uma das bases nitrogenadas que vai estar lá presente é a timina. Quando eu pensar já em RNA, a base nitrogenada, ao invés de ser timina, vai ser uracila. Então é outra diferença que eu queria pontuar aqui para vocês. Toda vez que você estiver fazendo uma prova e você vê que lá na prova tem lá na base nitrogenada timina, opa, eu estou lidando com DNA. Mas quando tiver uracila, opa, eu estou lidando com o RNA. A molécula que está ali em questão, tiver uracila, RNA. Tiver timina, então essa diferença com certeza é importantíssima. É muito relevante a gente ter essa consciência. E aí a gente vai ter adenina, uracila no lugar da timina, citosina e guanina, tá bom? E aí, lembre-se, as nossas próximas aulas vai fortalecer esses saberes. E claro, não deixe de guardar essas informações. Agora, é bom saber. Aí você pode estar se perguntando, o que é bom saber? Volta aqui comigo, por favor, produção. É você entender que quando a gente pensa, justamente quando a gente pensa em DNA, a gente não pode deixar aqui, gente, de fazer menção e falar de dois cavalheiros, dois homens muito importantes para a ciência, que esses dois cavalheiros, esses dois cidadãos que vocês estão vendo aqui ao lado, que é James Watson e Francis Crick. É interessante porque quando a gente pensa na molécula, na dupla hélice do DNA, a gente sempre lembra e sempre faz menções nos livros, e eles com certeza eles têm um legado importantíssimo para a ciência. Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, eu gostaria aqui de trazer luz para uma temática que tem tudo a ver com a questão da justiça, que muitas vezes a ciência deixa de fazê-la. Existe uma figura aí, que vocês estão vendo essa jovem aí nessa foto aí, chamada de Rosalind Franklin. Graças a ela, o trabalho de James Watson e Crick teve sucesso. Porque a gente pode dizer, como está aí nesse material aí, né? A química que descobriu a estrutura da dupla hélice de DNA. Porque ela fazia um trabalho na área da química de cristalografia, né? Ou seja, de tirar foto através do uso de radiação. E foi a partir disso que foi possível visualizar essa estrutura dessa dupla hélice. Então, graças ao trabalho de cristalografia feita por Rosalind Franklin, ou seja, nesse trabalho dela que tem uma importância singular, e foi importante para a ciência, e é importante para a ciência, a gente pode dizer que tem uma relação íntima para o trabalho que foi desempenhado por James Watson e Crick. Mas você pode estar se perguntando, e por que também ela não foi ganhadora do prêmio Nobel, não foi feito o reconhecimento dela em relação ao Nobel? Essa é uma pergunta que eu também faço a você. E aqui, claro, eu não estou querendo de forma nenhuma criar um ambiente de esvaziamento e de apequenamento, mas um ambiente de justiça. De justiça para quem contribuiu realmente para que esse ambiente se tornasse favorável para esses dois cavalheiros. Então, fica aqui com uma tarefinha de casa. Tenta entender um pouquinho mais a biografia
dessa cientista, entender como ela teve uma importância para a nossa sociedade e tem para a nossa sociedade. Pena que a gente percebe nitidamente que a ciência, muitas vezes, ela tem um comportamento misógino e que é apequenador e esvaziante. Cabe a nós, como formadores de opinião, mudar essa temática. Ter um olhar crítico e reflexivo para entender que tanto homem quanto mulheres fazem parte do gênero humano. E o gênero humano deve ser sempre o quê? Preservado, respeitado, mas acima de tudo, cuidado. Fica aí essa tarefinha de casa. E aí, eu já vou pedir para o meu amigo Júnior abrir a próxima imagem, porque eu não poderia deixar de falar dessa temática aí. Ó. No último dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Hashtag não ao trabalho infantil na cadeia produtiva. Apoie essa ideia. Volta aqui comigo. Por favor, produção. Esse é um trabalho que eu acho que é um momento de divulgação de algo que é relevante no sentido de garantir um direito de todas as crianças. Porque lugar de criança é onde, gente? É na escola. Lugar de criança é ter direito a brincar e direito de ser criança. Criança tem que ser criança. Para quê, gente? Para que a gente possa ter um adulto saudável, um adulto garantidor de um ambiente de justiça social. Não se faz justiça social, não se faz transformação social, se não garantir às nossas crianças o direito justamente a ser criança. Parece até bobo o que eu estou falando para você. Então essa campanha, gente, que é uma campanha que está tendo como grande carro-chefe aí a Secretaria de Educação, a professora Patrícia Eulália e outros agentes lá da SEDUC, mas eu queria chamar a atenção de vocês sobre a importância mesmo dessa temática. Se você puder, não deixe de divulgar. E aqui fica a dica. Não ao trabalho infantil. E aí, claro, eu vou pedir para a produção abrir agora a próxima imagem. Peço desculpa até por vocês aí pelo meu equívoco. Isso, perfeito. Para a gente saber qual foi as referências bibliográficas que a gente usou. Claro, já vou pedir para a Júnior voltar aqui comigo, por favor, Júnior, porque eu queria já registrar meu muito obrigado à professora Núbia, agradecer ao meu amigo Júnior, dizer para ele um forte abraço para ele, porque com certeza esse momento aqui só é possível graças a ele, graças à produção, graças aí à professora que está, como sempre, mediando essa relação que ela é inclusiva. E, claro, a você aluno e você aluno. Por quê, gente? A gente não veio aqui para construir muros, mas sim para construir muitas e muitas pontes. E já vou pedir para o meu amigo Júnior, abre essa imagem de novo aí, Júnior, que eu vou fazer aquela saída épica. Então, um cheiro para todos. Fui!